Olá, hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre a ODS-7, que trata do acesso às diferentes fontes de energia, principalmente as renováveis e não poluentes, que surgiu com a preocupação mundial com a energia segura e com a preservação ambiental, que posteriormente culminou em 2022 com a criação de uma unidade de energia da Organização das Nações Unidas voltada para essa temática, que tem como objetivo garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Pode-se dizer que no Brasil a meta é até 2030 expandir a infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos. Também aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética na economia brasileira e manter elevada participação de energias renováveis na matriz energética nacional. Em pleno século XXI, ainda há indivíduos, comunidades e populações sem acesso à energia elétrica, um grande fator para o desenvolvimento humano, ainda mais por se tratar do período o qual é vivenciado, onde a ascensão da era digital e a indústria 4.0. Há várias regiões no Brasil sem acesso à energia elétrica, por motivos de custos lógicos à concessionária de energia e acessibilidade, como locais de difícil acesso ou longe de redes de energia. Vale ressaltar que aqueles que gostariam de ter eletricidade, mas estão sem acesso ao serviço, passam por dificuldades relevantes diariamente. De acordo com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, aponta que 990 mil brasileiros não têm acesso à energia elétrica na Amazônia Legal, área que engloba 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Entre estes, destacam-se o Pará, com mais pessoas sem acesso à energia elétrica. São em torno de 409 mil pessoas, o que representa 4,8% da população estadual. Já o Acre apresenta o maior percentual da população sem eletricidade, 10%, o que significa 87 mil habitantes. Então, visando trazer uma proposta tecnológica para concluir os objetivos da nossa ODS número 7 de energias sustentáveis, nós elaboramos uma plataforma chamada Energy by Hand, a qual é voltada principalmente para análise e, claro, obtenção de dados. Então, dessa forma, por se tratar principalmente da análise de dados, nós viemos com a proposta de, além da obtenção desses dados, fazer toda a sua análise e, depois dessa análise, gerar desafios para empresas, para órgãos governamentais, órgãos não governamentais, trabalho voluntariado, filantropia, para que possam investir nessa nova, digamos, economia sustentável. Porque ainda se faz a pergunta, por que tais energias renováveis e mais sustentáveis ainda não perpetuaram no cotidiano e só agora, há uma década atrás, que começaram a ter um levante? Com certeza, um pouco é por causa da economia, que ela é baseada principalmente em questões de combustíveis fósseis, mas um pouco também se trata da iniciativa, desde empresas, desde governos, e fica a pergunta: a sua cidade, ela tem algum projeto que envolve sustentabilidade e principalmente voltado à energia elétrica? Com isso, então, surge a Energy by Hand, uma plataforma a qual irá possibilitar que você se informe nas demasiadas regiões que o nosso país contém, obtenha esses dados e possa analisá-los e ver onde você pode e deve investir também, porque com certeza nós traremos algumas oportunidades que, por exemplo, órgãos governamentais não dispõem hoje, que é essa conversa entre o diálogo entre a questão privada e pública.
Então, agora passando um pouco para a apresentação de como funciona a nossa plataforma. Então, a nossa plataforma, ela consiste numa interface simples, como se fosse de um aplicativo normal que a gente baixa na Play Store, na Apple Store, até mesmo para dispositivos desktop, o que for. Ela vai ser, e é o que pretendemos, que ela seja acessível a todos os públicos, para que todo o público seja informado aonde ele está localizado, como ele se encontra localizado e também o que pode ser disponibilizado a esse público, quais são os recursos renováveis que podem ser investidos na sociedade. Como que funciona a nossa plataforma? Primeiramente, como de praxe, como em qualquer outro aplicativo, como em qualquer outro locus que você visita hoje digital, você terá que fazer uma conta para acessar os recursos do nosso aplicativo e também para você ser informado cotidianamente, diariamente, a todo instante, como você desejar, sobre o que está acontecendo, tá? A nossa plataforma, ela tem um algoritmo que ele é vinculado com todos os institutos de pesquisa, seja de meteorologia, climatologia, fauna e flora, marítimo, o que for. Todos os institutos de geografia e estatística, eles estão vinculados com a nossa plataforma através de APIs, as quais fazem o recolhimento de dados e aí depois que eu irei apresentar para vocês a Eco, ela irá fazer toda essa análise e gerar projetos para que você possa desenvolver na sua cidade, para que você também possa apenas se informar se esse é o seu objetivo, usar como uma fonte de pesquisa apenas e não necessariamente investir em algo, e também uma forma de disponibilizar a você, uma forma que você possa cobrar e exigir, seja aí da sua prefeitura, da sua Câmara de Vereadores, até mesmo da União, por que não, sobre as questões de fontes renováveis e essa preocupação que devemos levar sempre em consideração, que é a sustentabilidade. Então, após você fazer o seu usuário, a sua senha, você irá se deparar com a interface seguinte. Então, nessa interface será demonstrado para você todos os dados obtidos de todas as regiões através das APIs vinculadas a todos esses programas, softwares de monitoramento da nossa região, do nosso país, o que for, irá mostrar todos os dados obtidos de cada região e expor para vocês quais são as matrizes energéticas que predominam em tal região, quais são as possíveis fontes de energias renováveis que podem ser implementadas, qual a região dentro da própria região que seria melhor implementar, por exemplo, a energia solar, uma usina solar, dependendo do grau de luminosidade, a média de incidência solar durante o ano, também questão de energia eólica, se durante todo o ano se mantém uma constância na velocidade dos ventos para gerar a energia, áreas próximas ao litoral, com a energia de maremotriz, se pode ser implementada, quais seriam os benefícios, quanto custaria. Então aqui nessa parte de dados obtidos, vocês terão um panorama geral sobre cada região e dentro da própria região também locos mais específicos, desde cidades mais importantes, desde as matrizes energéticas já utilizadas de fontes renováveis, como poderiam fazer, digamos, expansões nessas questões, ou seja, um panorama geral sobre o que cada região do país tem a propor sobre sustentabilidade e quais seriam seus impactos na sociedade, visto que um dos objetivos da nossa ODS é garantir o acesso universal à energia elétrica. Após isso, aqui será divulgado as estatísticas, digamos uma coisa mais gráfica, as estatísticas por região. Então aqui vai demonstrar, por exemplo, a matriz solar nessa região, digamos que fosse a sul, ela é utilizada aproximadamente 50% solar, quem dera, né? A eólica, um pouquinho mais de 50% e a maremotriz, um pouquinho mais de quase 40%. Aqui irão demonstrar um panorama mais gráfico para vocês de quais as matrizes energéticas que já estão, sustentáveis no caso, que já estão em utilização e
Após isso, aqui eu apresento a vocês a nossa inteligência artificial, a Eco. E aqui, se você clicar na nossa plataforma, ela irá trazer uma análise mais detalhada de dados. Por exemplo, se você clicar aqui, claro, primeiramente na Eco, e solucionar lá matriz energética solar, você pode clicar até por município, ver onde tem, quais os municípios que não tem, se já tem algum projeto que vise implementar isso, quais são os gastos, os custos e também o tempo que isso demandará. Então ela fará uma análise totalmente detalhada, já vai expor para vocês todos aqueles registros que eu falei anteriormente, da média de incidência solar, da potência marítima, digamos assim, alternativas para propor a implementação de fontes renováveis em tais regiões, tá? Após isso, aqui ela mesma, a nossa inteligência artificial, junto à nossa plataforma, ela irá criar e desenvolver projetos para, digamos assim, serem realmente posto em práticas a questão da sustentabilidade. Porque muitas vezes a gente vê hoje que, nossa, tem propostas maravilhosas que podem revolucionar, mas não tem quem invista, não tem quem possui essa disponibilidade de tempo também para investir nisso, e é por isso que visemos trazer essa plataforma para que ela possa conciliar tanto a esfera pública quanto a esfera privada, a filantrópica também, o trabalho voluntariado, o que for, toda a sociedade em geral. Primeiramente, que a sociedade ela possa se informar dos projetos que podem ser desenvolvidos em sua região, que aqui, no momento que um projeto for pautado e lançado pela nossa inteligência artificial, você vai poder ter certeza que as chances de perda de investimento são muito baixas em comparação ao retorno que esse investimento terá. Então aqui, nessa área de projetos, aqui tem uma breve introdução de como funciona a nossa plataforma na questão do desenvolvimento e implementação de projetos. Aqui embaixo vai ter os projetos, os quais estão disponíveis, por exemplo, para sua empresa ou qual você queira participar. Até mesmo na faculdade, muitas vezes, a gente tem a questão de fazer estágios voluntários, o que for. Você vai poder acessar a plataforma aqui, se cadastrar como um trabalhador, digamos, prestador de serviço voluntário, exercer tais papéis que serão destinados a você, que vai ter um líder de projeto para isso, e após isso, só pôr a mão na massa, tá? Aqui então, por exemplo, a gente fez um projeto de uma mini usina ribeirinha hidráulica, a qual ela possuiria, em base assim, calculado também pela nossa inteligência artificial, com base nos valores atuais, digamos, das cotações das moedas, R$200 mil, tá? Esses R$200 mil incluem desde mão de obra, infraestrutura, toda a questão do pagamento de funcionários e aí que entra a questão, por exemplo, de uma empresa se interessar por isso, de um órgão governamental achar interessante a ideia, mas não ter condições de fazer, então, digamos assim, ele terceirizasse ou criaria uma licitação para que isso fosse feito. No caso, a gente quer demonstrar que é possível, digamos assim, em comparação à questão energética com um investimento inicial, pode-se considerar bem baixo, né? E com um retorno, muitas vezes, não sendo totalmente voltado para o dinheiro, mas sim para o desenvolvimento daquela região e dos indivíduos que nela estão. Por exemplo, vou ler para vocês o que esse projeto visa. O projeto visa a construção de uma mini usina ribeirinha, utilizando-se da força da correnteza para a disponibilização de energia elétrica para uma população de aproximadamente 600 indivíduos. Então, seria uma comunidade ali ribeirinha. Aqui é explicado também, porque eu acredito que seja muito importante e é o que muitas vezes acende o olho do empresário e, querendo ou não, são eles que detêm o capital para investir. Aqui a gente vai propor uma solução, e principalmente com os órgãos governamentais, o retorno em créditos de carbono, que foi estabelecido lá no protocolo de Kyoto, no século passado, digamos assim.
E auxílios fiscais e redução de tarifas comuns. Auxílios fiscais seriam, digamos, impostos, taxas sobre produtos, taxas sobre isso, sobre aquilo, que teria ao menos um abono para aquela empresa, ou se mais de uma empresa deseja realizar esse projeto, que fossem reduzidos seus impostos, onde esses impostos estariam sendo investidos em um desenvolvimento para indivíduos de uma comunidade, os quais se beneficiariam com acesso à energia elétrica. Aqui também há uma estimativa que a taxa de crescimento do nicho em questão, que seria essa comunidade, seria em média 23% ao ano, acrescentando na economia local por meio da pesca, turismo e educação. Dessa forma, com acesso à energia elétrica lá, poderia se desenvolver uma escola, digamos um posto de saúde, melhoraria a qualidade de vida dos indivíduos e, com certeza, em consequência, esses indivíduos eles produziriam mais e se sentiriam mais inseridos na comunidade, tá? Aqui embaixo, no coraçãozinho amarelo, vocês podem ver que está demonstrando quantas empresas já estão interessadas. Na nossa plataforma também, ao clicar no projeto aqui, vocês terão a possibilidade de ver os diálogos entre uma empresa e outra. Então, quem tiver o acesso da sua empresa lá, no usuário que você cadastrou na sua conta, você poderá conversar com outras empresas e, por exemplo, uma vai cuidar da infra, outra vai cuidar do software, outra da parte mais social, outra da organização. Então, vamos criar um mecanismo simbiótico entre diversas empresas que estão interessadas a criar e também a implementar, é claro, essa questão de sustentabilidade, ok? Em tese, seria isso a nossa plataforma. Vocês logo terão acesso a ela e poderão se informar desde qual seja o seu objetivo, da pesquisa, da análise, de criar, elaborar projetos. Vocês podem propor também o que for. Seria isso e até mais.